Café New York City. Obrigado. Amém. Oi, Pedro. Boa noite. Boa noite. Ó, o Daniel Silva. Tudo bom, Dani? Amém. Amém. Emerson Cabral. Ah, Paulo Amém. Vargas. Paulo Não Vargas. perde uma. Amém. Gaúcho. Amém. Ó, Cristiane Lassi. Amém. Ele diz, o André, desculpe tomar seu tempo, viu? Você tem me ajudado aí nessas lives. Eu sei que você, de dia, né, atarefado com trabalho, ainda tem que ajudar a cuidar das duas meninas, né? Não é fácil não, né? Mas é muito bom participar, Pedro. É uma injeção de energia e de esperança toda quinta-feira, viu? Mesmo que depois a noite ainda seja um pouquinho longa, mas graças ao Senhor é uma honra poder participar com você nessas lives. É super bom. Amém. Amém. Viu, André? A intenção dessa live, claro, sempre é dar uma oportunidade da gente poder falar um pouco mais sobre a última mensagem de domingo, né? Sim. A gente conseguir detalhar um pouco mais e falar de uma maneira um pouco mais coloquial, mais informal, né? Por isso que eu convidei você para me ajudar nesse bate-bola aí, né? Sempre ajuda. Amém. E a intenção, eu coloquei até um título, né? Por que enfurecem Uhum, uhum. as nações, né? Salmos 2 fala de por que enfurecem os gentios, né? Os gentios, E em Apocalipse 13 fala, né? Por que enfurecem as as nações, né? nações, Então, as nações gentias, né? Não ficaram, claro, debaixo da influência de Satanás, preparando a vinda do homem da iniquidade, do anticristo, né? Esses que são manipulados por Satanás, Uhum, uhum. né? Eu digo, a liderança desses países, né? Eles se enfurecem porque encontram nas coisas de Deus uma restrição, né? Para Sim, eles fazerem o sim, que querem, né? sim. Então, mas a gente pensa que então são só as nações gentias. Mas se você Hum, for para Atos 4, você vai ver que logo no começo, né, Pedro e João ali pregando o evangelho, aham, sofrendo uma perseguição. E aham. então é mencionado esse versículo, né, porque enfurecem, né, os povos, os gentios, os povos. Quer dizer, aí quem enfureceu foi a nação judia, Sim, né? sim, Não sim. foram as nações gentias, né? Uhum, Então, quer uhum. dizer, tudo que está, né, debaixo do domínio do inimigo de Deus, né, eles querem ficar fora da restrição, Sim, né? sim, sim. Bom, mas antes de entrar dessa forma, eu queria dizer o seguinte, que a revelação de domingo, que eu vou ainda seguir, né, mais uma mensagem que é desse próximo domingo, que Uhum, completa as 24 mensagens do alimento diário. uhum, E eu uhum. quero fechar ainda com esse assunto, né? Esse assunto é tão importante, que nós não podemos passar assim, né? De uma Sim. forma superficial, leviana. Uhum. Inclusive, essa revelação do que detém o iníquo, ao homem da Sim, iniquidade, sim. é, é uma coisa que
não há consenso entre os estudiosos da Bíblia, né? Os que interpretam a Bíblia, os que conhecem a Bíblia, quando chega nesse ponto, o que detém a vinda, o aparecimento do homem da iniquidade, aparecimento do iníquo, né, como Paulo disse em 2 Tessalonicenses, o que impede o aparecimento do anticristo, não há consenso, né? Ninguém sabe exatamente o que é, né? Na própria versão restauração, né? Eu hoje à tarde peguei aqui, a versão restauração diz assim, isso se refere a algum poder que impede a revelação do filho do homem da iniquidade, anomia, o anticristo, quer dizer, então, nem quem escreveu a nota da versão restauração sabe definir exatamente o que é que está, o que detém, só consegue dizer que é algum tipo de poder que detém, né? Na versão King James atualizada, eu li no domingo para vocês, ele também diz assim, né? Ele fala assim, os biblistas em todo o mundo, até nossos dias, ainda não chegaram a uma definição unânime sobre o que Paulo desejava comunicar com a expressão grega o que o está detendo. Quer dizer, então não há nenhum consenso ainda, né, entre todos esses que estudam a Bíblia, que interpretam a Bíblia, não chegaram a conclusão nenhuma. Mas eu acho que nós tivemos uma misericórdia muito grande do Senhor, né, para mostrar, eu acho que foi revelado para nós o que exatamente detém o homem da iniquidade, né? Por isso que era bom essa noite a gente ruminar um pouquinho mais isso, né? Amém, muito bom, né? Amém. Porque a iniquidade, né, é anomia em grego, anomia, nomo, né, a lei. Anomia significa sem lei, né, totalmente destituído de lei. E iníquo, né, é anomo, né, anomos, quer dizer, é aquele que, né, é a condição daquele que anda sem lei, sem nenhuma restrição, né? Então, o que detém o homem da iniquidade? O que detém aquele que anda sem nenhuma restrição da lei? Ele não quer nenhuma restrição da lei, ele está sem lei, né? Então, o que detém o sem lei é a própria lei, é ou não é? Por um lado, é muito evidente, é muito simples a interpretação, mas é tão simples que as pessoas não percebem, né? Claro. Tá? Então, é o que diz aqui, né? Vamos voltar lá para o texto de 2 Tessalonicenses 2, que diz assim, versículo 3, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Você percebeu, embora ele fala apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, mas existe uma ordem de acontecimentos. Primeiro tem que surgir a apostasia, né? Porque a apostasia é justamente a preparação para o surgimento do homem da iniquidade, ou o final da preparação, porque a preparação já está sendo feita. Né? O mistério da iniquidade já opera, mas esse mistério da iniquidade vai operar, vai chegar um momento, já quase chegando no final, né, do mistério da iniquidade, antes do surgimento do anticristo, então chega a apostasia, né? E a apostasia, a gente não sabe, né? Os cristãos em geral não sabem exatamente o que é, né? Apostasia, em grego, é afastamento.
Só que não é um afastamento, eu me afastei de Deus, não é um afastamento assim, né, subjetivo, individual, mas é um acontecimento forte, né? É como se fosse, uma deserção, né? Certo, Vamos dizer assim. certo. Você tem um exército e esse exército deserta. Sim, Larga a sua pátria, né? E deserta. Então, como se você hoje segue a Cristo e chega um momento, você deserta, você vai embora, você larga tudo, né? Então, a apostasia nesse sentido. E versão King James atualizada na sua nota, ele fala que a apostasia, né? Ele fala assim, um desses grandes sinais é apostasia, literalmente, segundo ele, né? Segundo essa nota, segundo ela, rebelião, apostasia é rebelião. Termo que, nas escrituras, tem o sentido de explícita rebelião contra Deus e contra tudo o que procede de Deus. Né? Então, essa rebelião tem duas faces. Uma é a profunda, generalizada apatia em relação à fé em Jesus Cristo e à palavra de Deus. Quer dizer, o mistério da iniquidade, na verdade, opera para se libertar da restrição da lei. E quando chegar a um momento crítico em que a lei já não vale mais, né? A sociedade em geral, né, fizeram uma lavagem cerebral nela, que ela também não tem mais base da lei, base da palavra de Deus, base da Bíblia, base da verdade única, né? Então, quando chega nesse momento, até os próprios cristãos vão se esfriar na fé, né? Porque o ambiente de sem lei, né? De duvidar da palavra de Deus, de ser a referência da verdade, né? O mistério da iniquidade visa derrubar isso. Né? Então, essa é a primeira fase. Em segunda fase, é o aparecimento, então, do homem da iniquidade. Embora ele vai surgir com todo o poder, versículo 9 diz assim, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Você vê que é tudo gira em torno de mentira. Porque eles afastaram a verdade de Deus. Né? Eles não querem restrição da verdade, não querem restrição da lei. O que sobra é mentira. É verdade. Nossa, uau. Então, o mundo que nós estamos vivendo... Na verdade, é bem interior, né, Pedro? Porque você falou agora há pouco dessas notas, tem essa apatia primeiro, e depois ele fala uma violenta rebelião. É um quebrar mesmo a relação com essa lei que vem, né, uma lei baseada nos princípios judaicos, na verdade, né, que permeou essa sociedade toda, que ainda regula muita coisa, as coisas que são... retas ainda, né? Mas então você vê, ele age para apagar, né? Para deixar apático, e então para essa deserção acontecer tem um ponto de violenta rebelião, e então pode aparecer esse iníquo, né? Então é bem alarmante, porque também tem cristãos, né, Pedro, como você está falando, que vão sofrer essa ação, e acho que por isso que é importante mesmo essa palavra ter sido dada para nós nesse domingo, e você refalar, e você tá colocando essas bases para a gente poder entender a seriedade do que é isso, justamente para isso mudar a nossa vida, né, Pedro? Não como conhecimento, não apenas como mas realmente para regular e dar sensibilidade para a gente, para as coisas que estão acontecendo. Então eu fiquei muito impressionado com o que você leu. Amém. Exatamente. Você tocou num ponto. Eu, né, dando mensagem toda semana, eu realmente não tenho nenhuma preocupação de ser um bom pregador,
né, ganhar fama com isso. A minha preocupação é realmente poder ser útil a Deus para preparar a sua igreja para esse momento final. Amém. Né? Amém. Essa é a minha preocupação. Né? Não me importa se tenho muitos seguidores, não tenho muitos seguidores, se tenho fama, não tenho nome, não tenho nome. Isso não me preocupa. Me preocupa é passar o encargo de Deus. O que Deus quer é alertar o seu povo. Embora a grande maioria do povo de Deus está desapercebida. Né? Não estão nem um pouco preocupados, são levados pela maré, né? A corrente desse mundo está levando muitos desses cristãos, mas Deus está de olho na igreja em Filadélfia. Amém. Amém. Deus está de olho hoje na igreja dos primogênitos, dos vencedores. Amém. Queridos irmãos, vocês que me acompanham, eu acredito que você faz parte da igreja dos vencedores. Então, Senhor, você e eu, nós não podemos nos deixar levar pelo mistério da iniquidade como todo mundo. Nós temos que nos apegar à verdade. Amém. Porque hora que Satanás conseguir afastar a verdade da sociedade, né, o que sobra é mentira. Então, hoje, nós já estamos no meio de muita pregação de mentira. Sim, Está fazendo a cabeça de nossos jovens. Viu, André? O que me preocupa é o seguinte, quem sabe, quem já é adulto, não é tão fácil mudar a cabeça deles, não é isso? Sim, então, assim, eles já foram, né, já têm uma formação de dezenas de anos, então é muito difícil mudar. Mas o que o inimigo está fazendo é com os nossos meninos, com os adolescentes, com os nossos jovens, né? Estão trabalhando já desde as crianças, né, já começam a sofrer influências sem saber, né? E os nossos adolescentes também, aquilo que na nossa geração era tido como errado, hoje está sendo mostrado como coisa certa. Então essas coisas estão coisas normais. Então as coisas estão mudando, e sem falar que nas escolas, né, esse mistério da iniquidade já penetrou na educação, na cultura, né, na arte, né, e na própria política, né, e na economia. Quer dizer, tudo já gira em torno, né, de derrubar, né, esse padrão que Deus definiu. Né? Então, André, isso é muito preocupante. Deixa eu ler, acabar de ler esses versículos aqui. Tá bom, eu li capítulo 2, eu li versículo 9, né? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Até esse poder da mentira, os sinais são da mentira e os prodígios são da mentira, e continua. E com todo engano da injustiça. É um engano, né? O mundo está sofrendo, né, esse engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Porque a verdade está sendo afastada da sociedade. Né? Está fazendo uma lavagem cerebral na sociedade de que a Bíblia, né, é uma coisa ultrapassada. A Bíblia é uma coisa que começou lá com a cultura judaica. E depois os cristãos aqui, né, estão tentando manter a Bíblia como a verdade, e estão pouco a pouco pregando para os nossos jovens e adolescentes que a Bíblia não é a única verdade, não é a verdade absoluta, né? Então estão fazendo esse trabalho, né? E quando você afasta a verdade, sobra o engano e sobra a mentira. Então, por esse mesmo motivo, pois que Deus desmanda a operação do erro para darem crédito
a mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Quer dizer, eles afastam a verdade para poder praticar a injustiça. Você entendeu? Sim. Quando não se tem a verdade, a injustiça nada de braçadas. Sim. Então, é isso que está fazendo. Bom, o André, você sabe por quê que esses que trabalham a favor disso, trabalham para afastar, né, toda a base da cultura ocidental, que é formada pela cultura judaico-cristã, que eles chamam de judaico-cristã. Por quê? Porque basicamente vem da lei de Moisés, da lei que Deus deu por meio de Moisés para o seu povo. E o Novo Testamento tem um desenvolvimento dessa lei, só que essa lei no Novo Testamento é uma lei viva, né? Uma lei do Espírito, né? Uma lei, não é meramente uma letra, né? Em tábuas da lei. Então, essa cultura, você sabe que surgiu no tempo em que, quando Deus chamou Abraão, você lembra que eu li um versículo de Josué, mostrando que no tempo de Abraão, no tempo do pai de Abraão, eles todos adoravam ídolos. Sim. Eles não tinham, sabe, em outras palavras, Deus então, depois do dilúvio, salvou a família de Noé, 8 pessoas, e Noé tinha o conceito correto de Deus. Ele saiu da arca, ele montou um altar e invocou o nome do Senhor, né? Ele honrou o nome do Senhor. Ele conhecia esse Deus único, verdadeiro, Criador do universo, né? Que governa esse universo. Noé conhecia. E os seus filhos também conheciam. Mas, pouco tempo depois, não foi muito, 100 e poucos anos depois, surge o Nimrod. Você sabe da história. Sim. Surge Nimrod, e Nimrod já apareceu para fundar um reino do homem, o governo humano, já em oposição a Deus. Vê se pode. Sim. Entendeu? Então, para poder tirar Deus da jogada, tirar Deus do coração dos seres humanos, então ele começou a ele mesmo se endeusar. Nimrod foi o primeiro homem, né, que foi um ditador, ele foi um tirano, e ele governou não só uma cidade. Você viu que ele construiu Babel e várias outras cidades na Babilônia, né? Na terra de Sinar. Terra de Sinar é a Babilônia. E depois ele foi para a Síria, mais ao norte. Ele foi para a Síria e ali em Nínive construiu mais uma série de cidades. Em outras palavras, na verdade, ele já tinha fundado um império. Não é um reino de uma cidade só. Era um império de várias cidades. Então ele se tornou poderoso nesse sentido. Ele se tornou um valente caçador diante do Senhor. E eu achava que era um termo positivo quando era jovem. Mas não é um termo positivo. Ele então liderou a humanidade naquela época, né, a irem contra Deus, para dizer que nós não queremos mais Deus. Vamos nos libertar dos laços de Deus. Eu sou Deus. Ele se fez Deus, né? Ele se casou com a sua própria mãe, Semiramis, né? E moralmente era uma coisa muito degradada. E a mãe que se tornou a mulher dele também incentivou toda a sorte de idolatria, e a idolatria surgiu fortemente naquela época. Então, o homem, a humanidade, praticamente abandonou o Deus único. E todas as nações que vieram após essa situação de Nimrod,
eram adoradores de deuses falsos, eram adoradores de ídolos. Sim. E quando Abraão foi chamado em Ur dos Caldeus, Sim. ali era a terra dos ídolos. Em outras palavras, tanto a Caldeia, a Síria, né, mais tarde a Babilônia, e depois o Egito, onde o povo de Israel, né, viveu 400 e poucos anos, todas essas grandes nações eram nações politeístas. Sim, sim. Eram nações com muitos deuses. E você sabe, André, qual é o problema de uma nação com muitos deuses? Não existe uma constituição, não existe uma lei, né, que seja harmoniosa, Sim. que seja, né, não sei como dizer, me foge a palavra aqui, mas assim, a legislação, por você não ter um Deus único, com um caráter definido, não é isso? Se eles adoravam com muitos deuses, e cada Deus tem sua característica. Sim, sim. Esses deuses falsos, né? Cada um tem suas características. Então você vai seguir qual Deus para você fazer a sua legislação da sua nação. Então, essas leis são muito falhas. Essas leis, né, não tem muito, como é que fala? Tem muitos conflitos, né, no meio. Aí, de repente, Deus chama Abraão. Sim. Começa com Abraão um princípio de homens que começam a conhecer o Deus verdadeiro e o único, voltar a conhecer, né? Na verdade, restaurando o conhecimento do Deus único e criador do universo, né? E com isso veio Isaac e Jacó, e de Jacó veio os filhos de Jacó, uma nação. Sim, sim. E essa nação, Deus, né, multiplicou essa nação, na verdade, no Egito. Sim, sim. E essa nação, embora tivesse, né, conhecimento do Deus único, mas eles sofreram muita influência também na cultura e na religião egípcia. Egípcia. Então eles não tinham conceito correto sobre esse Deus único. Mas quando Deus conseguiu tirá-los do Egito, quando chegou no Monte Sinai, o que Deus disse lá em Êxodo 19? Ele falou que ele tirou esse povo, não é isso? Né? Sobre as asas de uma águia, e fez esse povo se chegar até ele. Chegou a mim. Para fazer desse povo, né, um reino de sacerdotes. Amém, amém. Em outras palavras, é um reino que sirva ao Deus único. Amém, amém. Não é? Sim, então, sim. não tinha esse conceito até então. Tá? Esses dias eu estava lendo, né, com Samuelzinho, meu neto, né, a Bíblia em Êxodo 6. Em Êxodo 6, quando Deus pediu para Moisés falar com o faraó para deixar o povo de Israel sair, e também dizer para o povo que ele prometeu dar a Abraão, Isaac e Jacó, a sua descendência, a terra de Canaã. Então Deus vai tomar esse povo como seu povo, e ele será o seu Deus. Quer dizer, é a primeira vez na história, depois da queda do homem, né, que Deus pega uma nação e fala que essa nação é a nação de Deus. Amém. É um povo de Deus, é o reino de Deus. Então, a legislação, quem deu foi Deus. Sim, sim, sim. Não foi o homem que constituiu, né, montou a constituinte, né, para montar a Constituição. Não, foi Deus quem definiu. Né? Amém. Então, no capítulo 20 de Êxodo, Deus deu então os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a Constituição. E em seguida, Deus então dá uma série de leis. Sim, sim. Essas leis que Deus deu têm compatibilidade entre si. Sim. Essa lei não tem conflito, porque essas leis descrevem que Deus é Ele.
Amém, É um amém. Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. É um Deus que se preocupa, né, com a coletividade do povo de Israel. Deus que se preocupa com os pobres. Deus que se preocupa com os menos favorecidos. É um Deus que se preocupa no julgamento para não se julgar errado, condenar inocentes. Você pode ver que existem vários aspectos da lei ali, né? E esses vários aspectos da lei, viu, André, hoje estão na legislação brasileira. Certo, certo. Amém. Acredite se quiser, entendeu? Até até no, como é que fala? No direito processual está ali. Porque em Deuteronômio, Deus disse assim para o povo, vocês têm que, quando surge uma questão da justiça, vocês têm que investigar, têm que inquirir, né? E vocês não podem condenar uma pessoa usando apenas um testemunho. Vocês precisam ouvir dois ou três testemunhos para poder julgar. Quer dizer, então, isso aí é o princípio do direito processual. Sim, sim. Tem o direito trabalhista, a questão de descanso semanal, sábado, faz parte do direito trabalhista, não é isso? Tem né, o direito de limitação dos poderes do rei, tá tudo na lei. Né? Então, assim, isso formou... Israel é a única nação que tem o Deus único, né? Como o soberano, que tem direito de dizer o que é certo e o que é errado. Né? A sua palavra é a verdade. A sua palavra é a verdade. Amém. E as suas leis não têm conflito. Tá? Então, por isso que até o direito romano se baseou nesse direito. E o direito da cultura oriental, está sobre essa base. Né? Então, graças a Deus, isso que enfurece as nações, André. Aqueles que querem preparar para a vinda do homem sem lei, as nossas leis humanas estão baseadas na lei de Deus. Sim, sim. Então isso, de certa forma, restringe a ação daquele que quer praticar iniquidade, quer praticar injustiça. Né? Então, eles estão querendo desvencilhar-se pouco a pouco disso aí. Né? Mas o pior não são nem esses direitos que eu estou falando para vocês, esse direito trabalhista, processual, mas pouco a pouco o que vale mais, né? O que vale mais é a vontade individual sobrepujando sobre a vontade do coletivo. Sim, sim. Quer dizer, eu faço o que me dá prazer, eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de pensar desse jeito. Quem é você para me julgar? Né? Então, você imagina o perigo disso, né? Sim, aí me lembra, eu acho que é Deuteronômio 12, né, que fala assim, quando vocês estavam no deserto, cada um fazia o que bem entendia, certo? Mas quando entrarem na terra boa de Canaã, vocês não poderão mais agir assim. Então, só que a sociedade humana quer se libertar das restrições de Deus, né, que quer fazer a vontade própria, cada um por si. Não importa mais o coletivo. Né? Isso vai deteriorando, vai corrompendo, e mais ainda, as leis morais, as leis, né, éticas, em defesa aos movimentos da minoria, né, LGBT e outros movimentos. Né? Tudo bem, a nossa legislação, como nós vivemos em países, de certa forma, laicos, né? Não é como no povo de Israel, é Deus quem dita a regra, Deus quem manda. Então, acabam surgindo
né, essas situações em que o direito tem que acompanhar, mesmo que sejam essas anomalias, né, que a lei de Deus condena, né, mas o direito tem que acompanhar, tem que lhe assistir o seu direito, né, não pode praticar injustiça contra essa minoria. Só que essa luta, né, por ser reconhecido, essa luta para não ser discriminado, tal, e Satanás vai virar o jogo em que faz com que a sociedade seja obrigada a reconhecer que a conduta deles é correta. Sim, sim. Né? Você entendeu? Então, começa a inverter as coisas. E a nossa geração nova, os adolescentes, nossos jovens, né, não tem mais, acham que não, tá certo, né, seja homossexualismo, seja pecado de fornicação, pecado de adultério, né, as perversões, né, que antes eram condenados, mas por causa desse trabalho da minoria, que lutando pelos seus direitos, eu não discuto esse lado de lutar pelos seus direitos, eles têm seus direitos, mas não podem, né, fazer disso, influenciar a nossa sociedade e também as gerações mais novas, de que essa conduta é certa, é correta. É normal, não pode ser. Não é normal, entendeu? Então, para derrubar o conceito judaico-cristão, eles têm que derrubar a Bíblia. Eles têm que derrubar o conceito de Deus. Não tem, né? Por isso que o Nietzsche falou, Deus morreu. Não tem mais Deus. O homem está por conta própria, certo? Vamos viver o homem governando o homem. Não pensa mais em Deus, sabe? Então, assim, não pensa na Bíblia. Então, esses que lutam desse lado, eles têm uma fúria muito grande contra essa Bíblia. Eles odeiam a Bíblia. Eles odeiam os cristãos, né? Pela fé que eles têm em Deus, né? Pela referência que eles têm em Deus e pela palavra de Deus. Então, eles odeiam, eles querem derrubar isso, né? Então, isso tudo está sendo trabalhado para chegar um momento em que eu mostrei em Salmos 2, né? É isso? Sim. Salmos 2. Eu gosto muito desse capítulo, desse salmo. Salmos 2, que diz assim, por que se enfurecem os gentios? Os povos imaginam coisas vãs, né? Por que as nações, os gentios, estão tão bravos com Deus? Por que estão com tanto ódio, né? Certamente incitados, né? Por Satanás, incitados, né? Por o iníquo, né? Pela iniquidade. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor, Javé, e contra o seu ungido, sabe? Por que essa conspiração? Por que essa revolta? Por que esse ódio todo contra Deus, contra o seu ungido, né? E sabe qual é o problema aqui, ó? Qual o desejo deles que estão enfurecidos, desejo deles que estão com tanto ódio no coração? Rompamos os seus laços. Vamos romper os laços de Deus. Então, né, no jardim do Éden, o homem já se desconectou de Deus. Mas Deus ainda mantém os laços do homem para o homem não se perder de vez. É ou não é? Eu li para vocês domingo, não sei se vocês se lembram, lá em Romanos 2, dá uma olhada em Romanos 2, versículo 14. Versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei, porque os judeus se gabam que eles têm a lei, e o gentio não tem lei. Mas mesmo os gentios que não têm lei,
Eles procedem por natureza. Então, por natureza, pela criação de Deus. Deus criou esse homem já com essa natureza, por natureza, né, de conformidade com a lei. Essa natureza, como foi criada por Deus, ela já foi criada segundo a natureza de Deus. Então nós temos certa noção de o que Deus acha que é certo, o que não é. Né? Mesmo sem lei, tá? Sim. Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Por que eles? Porque eles têm essa natureza humana. Sim. Sabe quando está fazendo coisa errada. Isso significa que tem uma lei nessa natureza humana que nos governa, é ou não é? Mesmo sem ser cristão, mesmo sem ser judeu, tem uma lei externa. Mas, por natureza, o homem já é governado por essa lei. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração. Então, essa norma da lei já está gravada no coração dos homens, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Você viu como Deus é maravilhoso? Mesmo um homem que se afastou tanto de Deus, mas Deus colocou na nossa própria natureza, por criação, a sua lei. Amém. E o que nos preserva, um certo laço com Deus, certa conexão com Deus, é a consciência. A nossa consciência. Quando nós fazemos alguma coisa errada, a consciência nos acusa. É ou não é verdade? É verdade. Mesmo uma criança vai lá e rouba, né, uma coisa de alguém. Né? Na primeira vez, a lei que está no seu interior já acusa através da consciência. E a consciência vai arguir com o pensamento, a mente. Porque a consciência é a parte do espírito ligado com a mente. Então, ele vai aferir, vai começar a argumentar e discutir com o pensamento. Porque o pensamento vai dizer, não, isso não é errado. Mas a consciência vai dizer, está errado. Segundo a natureza de Deus, isso está errado o que você fez. Mas seu pensamento vai dizer, não está, não, isso não faz mal, é coisa pequena, não é isso? Ninguém vai notar que eu fiz isso. Por isso aqui ele fala, a consciência e os pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Você vê que existe, né, esse mecanismo dentro de nós, né, e na verdade para nos governar, para a gente não afundar de vez. Essa consciência, André, faz parte do laço. Amém. Do laço que o anticristo quer, até isso quer tirar. Então, ele quer fazer com que você cauterize sua consciência. Em 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4. Nossa, esse assunto é tão extenso que a gente fala, mas ainda tem muita coisa para falar, né? Aqui, é isso, né? Onde está? Perdão. É 1 Timóteo. 1 Timóteo 4, versículo 1 diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, é sempre engano, e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então, o que esse mundo está fazendo, Satanás está fazendo, né, com a sociedade humana, a consciência que ainda
faz parte do laço de Deus conosco, ainda que o homem se afastou de Deus, se desconectou de Deus pelo pecado, mas Deus ainda mantém o homem, né, um laço que se chama consciência, Sim, né? sim, E sim. essa consciência nos acusa quando a gente faz a coisa errada. Então, Sim. só que de tanto você fazer coisa errada e os outros dizer, não, isso não é errado, tudo é relativo. O que é errado, o que o outro julga errado, pode não ser errado para você. Não, fique tranquilo, pode continuar fazendo, mesmo a consciência acusando. Só que você vai fazer uma vez, a consciência acusa, segunda vez a consciência acusa, na terceira vez você já vai estar cauterizando, perdendo a sensibilidade da consciência. Quando você fizer pela enésima vez, a consciência já não vai falar mais nada. Você já está com a consciência totalmente insensível, cauterizada. Então é isso que, né, Satanás está fazendo com essa sociedade. Tá? De tanto a gente sair do laço de Deus, né, através da consciência. Consciência é uma das coisas. E agora, as leis em geral, que estão na própria Bíblia, que estão na própria vida cristã, né? No Novo Testamento, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tudo isso faz parte da lei que os homens são levados a querer se libertar. Então eles estão com muito ódio, né? Por que estão carregando essa cultura judaico-cristã? Eu tenho ódio dos evangélicos, eu tenho ódio dos que ainda acham que a Bíblia é a verdade. Eu tenho ódio dos que ainda, né, têm a fé em Deus, sabe? Coisas desse tipo. Então começam a pouco, né, fazer essa lavagem cerebral, tirando esse laço da sociedade humana, aí poderá surgir o homem da iniquidade. Né? Ó Senhor Jesus. É por isso que eu quero dizer para vocês, a minha preocupação é firmar todos na verdade. Amém. Na verdade. Amém. O evangelho que nós pregamos é o evangelho da verdade. Amém. A palavra que nós pregamos é a palavra da verdade. Amém. Em outras palavras, Deus é a única verdade neste universo. Amém. Se você não tiver Deus, ainda que faça coisas certinhas, você não tem a verdade, você não tem a realidade. E Deus é a própria verdade. Amém. Mas Deus deseja colocar essa verdade em mim e em você. Amém. Em mim e em você. Primeiramente, por meio da fé. Amém. Por meio da fé, você então tem acesso, né, Hebreus capítulo 11, né, versículo 1. A fé é a hipóstase, né, das coisas que se esperam. Hipóstase, em Hebreus capítulo 1, versículo 3, é o próprio ser de Deus. Amém. É a própria substância de Deus. Então, a fé aqui é a sua fé subjetiva, a minha fé. Quando eu creio, essa fé me abre um canal de acesso à substância de Deus. Amém. Amém. Quando eu uso a minha fé, eu creio na palavra de Deus, me dá acesso à própria realidade. Porque hipóstase, para os filósofos da antiguidade, que eles acreditavam que nesse universo, embora eles crescem muitos deuses, mas eles acreditavam que existia, né, uma realidade permanente. Não é possível que a gente, né, tivesse tantas verdades. Só existe uma verdade, uma única verdade, que é a realidade permanente, concreta, não é abstrata, é concreta e fundamental, é a base para tudo. Então, os filósofos de antigamente acreditavam nisso, mas os
pós-modernistas estão derrubando tudo isso. Sim, sim. Não existe a verdade. Né? Não precisamos ficar presos a nenhuma referência. Né? Tudo é relativo. O que é verdade para um pode não ser a verdade para o outro. Então você tem a liberdade de fazer o que você quer, né? O que te dá prazer. Sabe? E para esse ponto Satanás quer nos levar. Mas nós, pela fé, nós temos acesso à verdade. Então a verdade, por um lado, né, André, é essa Bíblia que está do lado exterior nosso. Essa Bíblia, né, está escrita a verdade, a palavra de Deus. Mas, por outro lado, a verdade é o próprio Deus. E pela fé nós temos acesso à própria verdade, que é Deus. Então, quanto mais nós, pela fé, vamos buscar os elementos de Deus, a substância de Deus, e Deus, então, por meio de Cristo, nos dá graça. Sim, sim. Jesus Cristo, em João 1,14, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém. Então, Deus se encarnou em Jesus, e Jesus habitou aqui na terra para nos dar, para trazer a graça para o homem, e o objetivo de trazer a graça, André, é para dar a verdade para o homem. Você sabia disso ou não? Amém. A graça, de certa forma, ainda é um meio para chegar no final. E o final é a verdade. O final é a realidade. Então, quando eu e você, pela fé, desfrutamos de Cristo como a graça, o próprio elemento de Deus, a substância de Deus, né, é recebida através da palavra de Deus, por meio da fé, e nós recebemos a graça, e essa graça precisa ser vivida por nós. Amém, amém. Eu não posso ser meramente um bom pregador, que eu tenho todas as verdades bíblicas na cabeça e não tenho a realidade, a verdade constituída em mim. Então, essa graça, para se tornar em realidade em mim, né, André, precisa de sedimentação e consolidação. Sim, sim. E como acontece isso? Pedro, ele é muito prático. Na sua primeira epístola, ele fala: como é que você refina um ouro? Não tem como você fazer o ouro se tornar o ouro puro se não passar pelo refino pelo fogo. Sim, sim. Então, também nós recebemos tanta palavra de Deus, recebemos tanta graça de Deus, né? E nós vivemos a vida da igreja, nós pregamos o evangelho, cuidamos com labor de amor, né? As pessoas, os nossos irmãos, né? E nós ajudamos a edificar a igreja, ajudamos outras pessoas a crescerem em vida. Mas o objetivo de tudo isso, né, é sedimentar a verdade. Aí Deus, então, Deus permite, nesse processo, Deus permite nós passarmos por certas tribulações. Sim, sim. Deus permite-nos passar por sofrimentos. Né? Deus permite passar por provações. Porque as provações são fogo que vão fazer com que essa fé, como minério de ouro, passando pelo refino do ouro, do fogo, acaba sedimentando, consolidando, e as impurezas são removidas. Sim, sim. E nós também, no começo da vida cristã, nós éramos muito leves, muito levianos, as pessoas percebiam isso, né? A nossa palavra não tinha tanto peso, mas com o passar dos anos, experiências, passando por situações difíceis, né? Nós não desistimos, perseverança, resiliência, não é? Sofrimentos, tribulações, lutas, né? Como Paulo teve, tá? Mas essas coisas, nós não devemos
murmurar, como se fossem, Deus, por que o Senhor está me fazendo passar por isso? Né? Que nem eu que estou com problema na mão direita. Senhor, por que o Senhor está me deixando passar por isso? Não, eu sei que esse é um processo para o Senhor consolidar a sua verdade em mim. Então, no final das contas, viu, André, o que vai ficar em mim é a verdade sedimentada. Amém, amém. O que é a verdade? É o próprio Deus. Amém. É o próprio Deus sedimentado em mim, e assim a igreja será a coluna e baluarte da verdade. Amém. Enquanto que a sociedade que vivemos, caminhando para o final dos tempos, não vai ter nenhuma referência da verdade, porque o mistério da iniquidade vai derrubar toda a verdade, a crença na verdade, a reverência da verdade, mas a igreja não. A igreja, nós não vamos deixar se influenciar, nos influenciar nisso. Nós vamos continuar crendo na palavra, consolidando a verdade em nós, e nós vamos ter realidade. Nós seremos a realidade daquilo que nós falamos. Amém, amém. Né, André? Muito bom. Esse é o mistério da iniquidade que opera. Eu acho que finalmente nós entendemos o que é. Amém, isso, né? Amém. Entendemos sim. Amém. Muito bom. Muito bom. Eu deixei você mais livre, Pedro, porque estava muito no encargo. Eu falei, olha, vou comer aqui, não vou atrapalhar, não vou parar. Mas realmente... tinha muita coisa que eu queria falar, mas eu acho que eu fui falando assim, mais solto, né? Mas assim, com o tempo a gente vai, né? A gente vai fechando todas as brechas, fechando todos os buracos, tá bom? Amém, amém. Tá bom, vou encerrar porque daqui a pouco vai acabar meu tempo aqui, né? Tá bom. Tá? Que o Senhor abençoe a todos que estão nos acompanhando, né? Amém. Abençoe cada família. Não acha que qualquer sofrimento que cada um está passando, qualquer situação difícil que cada um está passando, né? É porque Deus quer fazer com que tenhamos a realidade dele depositada em nós. Em outras palavras, quem vê Deus, né? Quem quer ver Deus não consegue ver Deus, é invisível. Mas ele vai conseguir ver Deus em você, porque Deus está depositado como realidade em você e na igreja. Não é isso? Esse é Deus manifestado na carne. O Senhor abençoe a todos. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau para todos.